Fala pessoal, Alípio Dias por aqui, o seu assessor de investimentos, e nesse vídeo eu vou te mostrar uma operação de volatilidade com o milho. Isso mesmo, a gente pode ter ganhos financeiros desde que a cotação, ou seja, o preço do milho, apresente volatilidade, tá bom? Então se esse conteúdo você acha que é interessante para você, por favor, comenta aqui, fica aqui comigo no vídeo que você vai gostar, tá bom? Então vamos lá, o que vocês estão vendo aí na tela é a cotação do milho, o contrato que vence em novembro. Então, aqui mesmo no canal tem outros vídeos que eu explico como funciona o contrato de milho futuro, tá? Se você não assistiu, confere lá. Mas aqui que vocês estão enxergando na tela é o contrato CCMX 23. Lembrando que CCM é o prefixo que representa milho, X representa o mês de vencimento, que é novembro, e 23 é o ano de negociação. Então, CCMX 23 é o contrato de milho com vencimento em novembro de 2023, tá bom? O gráfico que vocês estão vendo aqui é um gráfico diário, e se eu tirar um pouco o zoom aqui do gráfico, vocês vão perceber que o preço do milho caiu bastante, né? Então, em meados aqui de março, abril, o milho era negociado na bolsa em torno de R$ 88 e hoje está 58. E se você gosta de análise técnica, você vai perceber que já faz uns dias que o preço do milho está andando de lado, né? Então, desde maio de 2023 para cá, que a gente encontra uma lateralização dos preços do milho. Chegou a ensaiar uma alta, né? Às vezes as pessoas podem até imaginar que aqui era uma tendência de alta, pois ele fez topos e fundos ascendentes, mas depois voltou a cair, caiu um pouco mais e está o mercado lateralizado, né? Então, esse está o cenário das cotações do milho na Bolsa Brasileira, tá? E aí, existe uma operação que a gente pode fazer para ganhar dinheiro com a alta ou com a queda do milho. O que precisa acontecer? O preço andar. Precisa ter volatilidade, tá bom? Você vai ganhar para ambos os lados. Eu vou mostrar para vocês uma operação estruturada que de repente pode fazer sentido, tá? Eu acho que também é válido o conteúdo para conhecimento de vocês. Essa é uma estrutura que a gente chama de straddle, tá? É uma estrutura com o contrato CCMX 23, ou seja, a operação inclusive se iniciou no dia 25/9, ainda há possibilidade de fazer, e ela vence no dia 16 de novembro de 2023, tá? O público-alvo é um investidor mais experiente que já conhece as operações, mas ele tem um risco limitado, tá? Eu vou mostrar isso para vocês. Me desculpa, só uma coisa, aqui é a data fixing, tá? O vencimento é em dia 17 de novembro e aqui o perfil de nível 3, ou seja, uma pessoa que conhece os riscos envolvidos nesse tipo de operação, tá? Aqui ele está mostrando para nós o desempenho do ativo no último ano, né? Então, foi aquilo que eu mostrei no gráfico anterior. Os preços estavam negociando na faixa dos 90, 80 reais, caiu e já faz um tempo que está nessa lateralização, tá? Aproveitando, antes até de mostrar a estrutura, eu vou fazer o seguinte, só para título de conhecimento, de repente é a primeira vez que você aparece aqui no canal, eu vou comprar, enquanto o vídeo vai rolando, eu vou comprar um contrato futuro na conta simulador, tá? Estou operando num ambiente simulado de um contrato, só para que vocês tenham conhecimento. Então, eu vou não sei, tá, pessoal, o que pode acontecer com o preço do milho. Ou melhor, vou vender, tá? Vamos vender um contrato de milho aqui, vou vender a mercado. Beleza, fiz uma venda e a operação segue andando aí. Vamos dar uma olhada nessa estrutura aqui, tá? Então, é importante destacar, isso aqui que eu fiz foi uma compra, ou melhor, foi uma venda no mercado futuro, que vai me exigir margem de garantia e vai ter ajuste diário, tá? Isso aqui é uma operação estruturada. Ela não exige margem de garantia e eu pago um prêmio para participar da operação. Então vamos lá, qual é a descrição da estrutura? Produto para investidores que acreditam em um aumento na volatilidade do ativo e quer participar de movimentos para ambos os lados, com prejuízo limitado ao prêmio pago. Ou seja, se você acredita que o preço do milho pode apresentar volatilidade, ou seja, subir ou cair, tá? E você quer ter um risco limitado ao prêmio que você paga, esse é o caminho, tá? Tem mais vídeos aqui explicando sobre o que são opções, o que é o prêmio pago, tá? Mas funciona exatamente como o seguro do seu veículo. Você vai pagar um prêmio. Na pior das hipóteses, você vai perder aquele prêmio pago, tá? Por isso que ele tem um risco limitado. Qual que é o custo dessa operação? Ela está custando 6,8%, tá? Então esse é o custo. Considerando aqui os custos com corretagem e arredondando, ele vai para um 7% de custo. Então, para que você comece a ter ganho, o preço do milho tem que andar pelo menos 7%, para cima ou para baixo. Tá? Se o preço do milho andar 4% para cima e você pagou 7%, a operação custou 3%, é a diferença.
Se a operação custa 7 e o milho subiu 17, você vai ganhar 10. 7 pagou os custos e 10 entrou na sua conta. Positivo. Você ganhou esse recurso. Só que o milho pode subir ou pode cair. Vocês estão vendo aqui o gráfico, que é o payoff da estrutura, ele mostra em que cenário que você tem ganho, né? Então, se o milho sobe mais do que o custo da operação, do que 7%, você começa a ter ganho. Se o milho cai mais do que 7%, você também começa a ter ganho. Então, isso é independente do lado que o milho andar. Isso é para uma pessoa que não está com viés de qual lado que o milho possa ir. Ela só espera que o milho apresente volatilidade, tá? Então, como funciona a estrutura? Vai ser comprado uma call, né, com custo no preço de 3,4% e vai ser comprado uma put. Ou seja, call é um direito de compra, participar da alta, e put é um direito de venda, de participar da queda. Então você está participando nas duas pontas. E não é uma operação limitada, não tem trava, tá? Então se o milho disparar for R$ 80, você participa. E se o milho cair a R$ 20, você também participa. Lembrando que o custo é 7, tá bom? É isso a estrutura. Ele mostra aqui, ó, a tributação, tem 15% de imposto de renda sobre o lucro que a gente vai obter com essa estrutura. Margem, essa é uma operação que não chama margem de garantia, diferente dessa que você viu realizando no contrato futuro, tá? Então essa aqui não vai exigir margem, porque você vai pagar um prêmio, tá? E aqui vamos aos cenários. Cenário 1, positivo abaixo de A. A partir do ponto do break-even da put no ponto A da queda, o investidor exerce a put e tem um resultado positivo. Ele está querendo dizer o quê aqui, traduzindo? Que se o preço estiver abaixo do preço de entrada, você vai ganhar dinheiro. É isso. Claro? Lembrando que se cair 1%, a tua operação custou 6, né? Porque ela custa 7, caiu 1, você recebeu esse 1, então custou 6. Tá? Cenário 2, negativo entre A e B. Se a operação ficar entre aquele menos 3,5 e mais 3,5 de alta, você pode ficar num resultado negativo ou abaixo do teu custo, tá? Então, que é o que a gente vê aqui, ó. Então, se o milho sobe 3,4 ou ele cai entre 3,4, ele fica nessa faixa, o seu resultado vai ser negativo. Negativo limitado ao custo da operação, que é de 7%, tá? Lembrando que eu estou arredondando, porque aqui é 6,8, mas os custos é 7, tá? Agora, se o milho cair mais do que 3,4 ou subir mais do que 3,4, o resultado é positivo. Tá? Esse que é o legal da estrutura. Pontos importantes: visão de mercado. Investidor tem viés de aumento na volatilidade dos preços sem direcional definido. Então essa estrutura é para esse tipo de ponto de vista, tá? Para uma pessoa que acredita que o mercado pode apresentar uma volatilidade. Eu não dei uma olhada, mas eu imagino que tem relatórios sobre o agronegócio prestes a sair. Isso pode trazer volatilidade para os preços. A gente pode ter alguma questão em relação ao clima. A gente está em pleno plantio da safra verão no nosso país. Então, não sei, a gente está enfrentando uma, uma forte onda de calor. Isso pode prejudicar de alguma maneira nesse período de plantio. Tem que verificar essas questões. Então, isso pode trazer volatilidade para os preços, né? Horizonte de investimento até a data de vencimento, como vocês viram lá, dia 17 de novembro. Resgate antecipado depende do preço da condição de mercado e o resultado pode ser significativamente diferente do cenário acima. Essa é uma estrutura ideal para você levar até o vencimento, tá? Mas se você comprou a operação hoje, passou 10, 15 dias, o milho subiu 20%, pode acontecer, ninguém sabe para onde o mercado vai andar. E você queira desmontar, pode ser que você não saia com esse resultado de 20%. E pode ser ainda que você tenha um resultado significativamente diferente. Depende de condições de mercado, não tem como prometer. Tá? Agora, se tiver 20% de alta no dia do vencimento, aí sim, você vai sair com esse resultado. Tá? Mas essa é uma questão importante que você precisa ter conhecimento. Perfil de risco. Deve-se tratar de investidor experiente, categorizando como perfil de risco 3 sofisticado e com familiaridade com produtos derivativos. Seu objetivo deve ser a apreciação de capital no longo prazo, não sendo necessário o recebimento de um fluxo de recursos frequente e pré-determinado. Então você vai pagar um prêmio e vai participar. Aqui, por mais que ele esteja chamando atenção para o perfil de risco, que é de longo prazo, e que é para um investidor mais experiente, assim, a operação não tem muito erro, tá? Você vai pagar o prêmio, vai participar e o risco que você está correndo é limitado ao prêmio pago. É exatamente isso. Ah, Lipa, a operação custou R$ 5.000. Qual é o meu risco maior? Perdeu R$ 5.000. Tá? Se esse financeiro não te incomoda, você já entendeu o tamanho do risco da estrutura. Tá? A execução, as projeções de risco, retorno e preço apresentado nesse material requerem confirmação da mesa. Então, assim, isso aqui é apenas uma referência.
Quando o cliente demonstra interesse, o investidor, ou especulador, ou quem está querendo, enfim, fazer essa estrutura, demonstra interesse de fazer ela, precisa ser validado junto à mesa, os preços que serão fechados ao preço de referência, visto o mercado futuro não ter leilão de fechamento, será estipulado nos últimos 20 minutos da negociação do ativo do pregão regular. Sendo assim, a mesa tem liberdade de execução no delta da operação, mantendo os padrões de best efforts, mantendo o padrão de melhores esforços. Então, o que a mesa vai fazer? Você autorizou contratar a operação? Nos últimos 20 minutos do pregão do dia é que a mesa vai executar a estrutura, realizando uma operação que a gente chama de melhores esforços, tá? E margem de garantia, essa operação não exige a margem de garantia para montar a estrutura, tá bom? Então é uma operação aí mais tranquila. Vamos verificar aqui como que está a minha operação que eu fiz agora de venda. Vou trazer aqui para vocês para a gente dar uma olhada. Como caiu o preço, estou ganhando aqui R$ 49,50 na operação. E eu vou mostrar para vocês quanto custa como que a gente chega ao cálculo dessa operação que eu acabei de compartilhar, tá? Então, quanto custa a operação? Arredondando 7%. Se você já assistiu o meu vídeo sobre contrato futuro de milho, você sabe que cada contrato equivale a 450 sacas. Como que a gente chega no custo da operação? R$ 58,00, claro, isso é só uma referência. Vai depender do preço de fechamento ou nos últimos 20 minutos do pregão. Mas vamos pegar aqui como referência 58 vezes 450, que é a quantidade de sacas que tem em cada contrato. Então a gente está falando de uma exposição de R$ 26.700. A gente vai multiplicar isso aqui por 7%, tá? Por 7%, que esse é o custo da operação. Isso para refazer um contrato. Então está custando R$ 1.827. Se a gente dividir por 450 sacas que tem em cada contrato, significa que está custando R$ 4,00 por saca para fazer essa operação. Tá? Esse é a condição, então, para que você tenha ganho, ou para que você fique no 0 a 0, né? O milho precisa andar R$ 4,00 para cima ou para baixo, e acima disso é ganho. Então, se o milho andou R$ 14,00, você ganhou 10. 4 pagou estrutura e 10 sobrou no seu bolso. Tá? Essa foi uma estrutura que eu quis compartilhar com vocês, acho que para conhecimento, para vocês saberem que é possível fazer uma operação de volatilidade, tá? Que você pode participar independente para onde o mercado ande. Se você gostou desse tipo de operação, por favor, comenta aqui comigo deixa o seu comentário aqui, compartilha esse vídeo com algum amigo que não sabia desse tipo de operação e tem interesse em operações com commodities agrícolas na bolsa. Me mande a sua dúvida, vai ser um prazer poder te ajudar. Se inscreva no canal, pessoal. Tenho trazido bastante conteúdo sobre o mercado financeiro, né, como um todo. E, por favor, não deixe de comentar e deixar um like e compartilhar com um amigo, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.